Um santo sepulcro fake em Jerusalém? Pois é, essa história é curiosa, mas ela existe. Muito bem. Quando os judeus e os cristãos que eram judeus estavam em Jerusalém, foram expulsos da cidade no ano 70 pelas tropas dos generais romanos, o que aconteceu foi que a terra ficou desolada durante um bom período de tempo. Séculos depois, os cristãos receberam permissão dos romanos para voltarem a fazer peregrinação aos lugares onde os apóstolos, Jesus e os profetas antigos haviam estado, não só em toda a região, mas também em Jerusalém. Com o passar dos anos, os cristãos foram se interessando por descobrir onde é que os apóstolos haviam estado, onde Jesus tinha feito milagres, e começaram a marcar esses lugares e torná-los locais de culto. Quando o imperador Constantino oficializou a religião cristã, a fé cristã, como religião oficial por todo o império, a sua mãe, Helena, e a sua sogra, Eutrópia, foram encarregadas de descobrir quais eram esses lugares e, a partir dessas descobertas, construírem capelas ou marcos para que os cristãos pudessem peregrinar. Afinal de contas, agora todo o Império Romano tinha uma única fé. Muito bem. O que muita gente desconhece foram as mudanças arquitetônicas implementadas na cidade. Por exemplo, e a mais fundamental para o nosso tema de hoje, é que no ano 135, Adriano Imperador promoveu uma modificação na arquitetura da proteção, da área de segurança. As cidades elas eram muradas para que fossem protegidas de tropas estrangeiras que quisessem invadir e promover a guerra. No ano 135 houve a refundação e Adriano inclusive mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aelia. A cidade de Jerusalém teve vários nomes: Jebus, Salém, Luz, Betel, Jerusalém, Iorossolima, Solima e finalmente Aelia Capitolina, que era o nome dado por Adriano. Veja na foto aí como era a arquitetura anterior. Os muros de Jerusalém protegiam a cidade velha e Jerusalém realizava os sacrifícios das pessoas, a crucificação das pessoas, fora das portas. Todos nós sabemos, o Evangelho diz, a carta aos Hebreus diz, capítulo 13, versículo 12, que Jesus sofreu fora das portas, fora dos muros de Jerusalém. Portanto, o Calvário e o sepulcro onde Jesus teria sido depositado seu corpo, o sepulcro de José de Arimateia, ficavam fora da cidade. Só que no ano 135, com a implementação dessa mudança feita por Adriano, o Calvário e a sepultura foram colocados para o lado de dentro. Depois, no século IV, a Helena e a Eutrópia, a mãe e a sogra de Constantino, mandaram construir mais uma proteção e edificar sobre o local do túmulo, sobre o Monte Calvário, Monte Caveira, uma basílica, uma igreja, um local de culto para os cristãos. Veja aí um corte lateral da Igreja Católica do Santo Sepulcro, onde ficava o Gólgota, onde foi escavado o sepulcro e aonde a edificação foi feita, onde a igreja foi construída. Acontece que no final do século XIX, o general Charles Gordon, era um alto oficial da coroa britânica, serviu na Ásia, no Oriente Médio, no norte da África. Em 1881, entre 1881 e 1882, ele foi passar um período de férias, de descanso na Terra Santa, e ele estava com uma ideia fixa de procurar o real local do Éden. Mas à procura do Éden, do suposto Éden, onde seria esse local, nós acreditamos que teria sido na região do Iraque, do atual Iraque, ele entrou na igreja do Santo Sepulcro e ficou incomodado com a quantidade de penduricalhos que ele encontrou ali, coisas que os católicos usam que os protestantes não gostavam. Ele era britânico, você sabe, os britânicos, os ingleses, têm a religião oficial com o anglicano, né? Então ele viu lá muitos santos, muitos incensários, muitas velas acesas e acreditou que Jesus, o seu Senhor, não teria morrido num local de culto que era considerado idolatria. Ele então saiu pelos arredores de Jerusalém, foi para fora dos muros de Jerusalém, já os muros
ampliados, a muralha ampliada por Adriano em 135, e encontrou um local em que reunia algumas das informações que nós temos a respeito do sepulcro de Jesus, que havia um horto ali perto. Veja aí então uma foto de uma prensa de pisar em uvas, veja aí também um reservatório de água que foi encontrado no local, veja uma foto que está exposta no local, eu tirei a foto da fotografia, né? A foto da foto que está no local hoje é um protetorado britânico, ali é chamado de protetorado, e os ingleses é que cuidam desse, que nós chamamos hoje de Calvário de Gordon, que todos os protestantes do mundo vão para esse lugar pensando que aí é o Santo Sepulcro Real. Veja também uma foto que foi tirada por mim no ano 2011, à esquerda, e a mesma foto tirada no início do século XX, uma foto em preto e branco, tem uma caveira ali. Então, General Gordon imaginou que aquele era o real lugar onde Jesus havia morrido, afinal de contas, no final do século XIX, esse lugar estava fora dos muros da cidade antiga de Jerusalém. O que ele não contou é que essa ampliação dos muros foi feita. E vários escritores relataram isso. Durante a minha pesquisa de doutoramento, eu encontrei relatos do século VI, do século VIII, do século IX, do século XII, século XIII, todos os autores dando conta de que a Helena havia ampliado os muros e que agora o Calvário e a sepultura, que nos tempos de Jesus estavam do lado de fora dos muros, haviam sido incluídos para que fosse protegido das invasões de tropas estrangeiras, de assalto de países, de povos vizinhos. Ok? Então, hoje há em uma média de 250 mil pessoas que vão ao sepulcro de Gordon, ou Calvário de Gordon, que fica do lado de fora das muralhas de Jerusalém Antiga, e mais uma quantidade imensa de católicos que vão à Igreja do Santo Sepulcro, que fica do lado de dentro. Acontece que no tempo de Jesus, aquilo que está hoje do lado de dentro das muralhas de Jerusalém, nos tempos de Jesus estava do lado de fora. Então é uma triste notícia para muitos que pensam que ali Jesus realmente morreu e tiramos fotos quando vamos ali, diz a placa, né, que ele não está aqui porque ele ressuscitou, só que infelizmente aquele provavelmente é um sepulcro fake. O real é aquele que está na Igreja do Santo Sepulcro. Se você gostou desse vídeo, quer passar essa informação à frente, eu ainda vou deixar um link aqui com o artigo que eu escrevi, um artigo científico dando todas essas informações, e peço que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as próximas notificações. É isso aí.